Eu pedi que a Luciana ficasse por mais um tempo, porque durante esse período de férias alguém fez aniversário, não foi? Ficou mais nova. E como ela resolveu não estar aqui no dia da celebração, aproveitar que ela está aqui, e a gente vai orar agradecendo a vida desta mulher, que eu acho que provavelmente você não vai mais esquecer desse momento que você cantou, porque tem uma nova pessoa na equipe de sonoplastia da igreja, trabalhando também no som. O mais lindo de todos. Pai querido, muito obrigado pela vida de Luciana, por aquilo que ela representa na vida de cada um de nós, na vida de nossos filhos e filhas. Que o Senhor continue a renovar a sua bênção sobre ela, lhe dando essa certeza de que a última palavra sempre é tua e a resposta sempre virá do Senhor. É assim que todos nós oramos. Muito agradecidos pela vida da tua filha, no nome de Jesus. Amém e amém. E cá estamos nós. E a mensagem da noite de hoje, eu anunciei hoje pela manhã o tema, não sei se você aqui estava. É para o seu bem ou foi para o seu bem? Alguém já lhe disse isso? E como é difícil aceitar, né? Entender, por exemplo, que quando Deus me disse não, como resposta, foi para o meu bem. Que quando aquilo que tanto sonhei, trabalhei, investi tempo, não deu certo, acreditar que foi para o meu bem. Que aquilo que começou e acabou tão rápido, meu Deus, foi para o meu bem. Eu confesso que não é fácil compreender tudo isso. E eu não sei se você consegue perceber, enxergar. Se não consegue, amanhã marca um oculista, um oftalmo, alguma coisa, viu? Consegue enxergar uma pequena farpa, uma pequena lasca de madeira lá sobre um dedo indicador de alguém? Não vou pedir para levantar a mão, não. Mas, se nós estivéssemos vivendo no primeiro século, provavelmente nós não chamaríamos de lasca de madeira, de farpa. Nós não faríamos isso. Na verdade, nós diríamos que isso se trata de um escolops, porque é a palavra grega, para espinho, para lasca de madeira, para ponta de um anzol. E quando eu estava preparando o sermão, eu lembrei do meu sobrinho, do Pedro. Lá estávamos pescando e de repente eu fui ensinar também ele a arremessar, e eu estava arremessando, e quando eu olhei, alguém me chamava, Beto, Beto, Beto. Ele havia conseguido fisgar o próprio nariz, e o anzol estava aqui. Os irmãos não imaginam, eu nunca tinha visto sair tanto sangue do nariz de uma criatura. Mas ficou para a nossa recordação esta imagem. Mas essa palavra pode designar algo tão pequeno, como também uma estaca afiada, daquelas que eram usadas para tortura, como instrumento de morte para um soldado do exército inimigo, quando eles eram empalados. É impressionante, mas esta palavra que nós conhecemos na tradução do texto de 2 Coríntios, capítulo 12, que chamamos de espinho, pode ser algo tão pequeno e pode ser algo tão grande, mas o que de fato a gente percebe é que incomoda, traz dor, causa inflamação. Eu estou dizendo isso porque também, não faz muito tempo, nós recebemos um casal de amigos lá da cidade de Arembepe, o litoral da Bahia. E Arembepe não faz parte das minhas memórias mais felizes, porque eu me recordo que eu era um garoto e caminhando sobre as pedras. Lá nós chamávamos de pinaúna. Aqui vocês chamam, são mais chiques, chamam de ouriço. E eu me recordo que eu tropecei e caí com os pés sobre uma família de ouriços. E os meus pés, eu saí de lá carregado. Meu Deus, quanta dor, quanto desconforto. E eram tão pequenos, alguns dos espinhos, dos pedaços que ficaram, eram tão pequeninos, que eram difíceis de serem localizados e retirados. Que coisa dolorosa. É por isso que eu entendo que o texto sagrado está nos falando de coisas que podem ser pequenas ou grandes, mas que trazem consigo um enorme desconforto. Uma enorme dor. E hoje eu vim falar para quem está carregando os seus espinhos. Quem ainda precisa ser tratado. Quem ainda está sentindo desconforto provocado por esta ou por aquela situação. O texto bíblico, ele diz assim, Paulo, escrevendo, ele diz, e para que me não exaltasse demais
pela excelência das revelações. E se você depois quiser, pode ler os versos anteriores. Ele diz que ele foi como que arrebatado uma visão, e em um momento de êxtase espiritual, ele contemplou coisas que sequer podia traduzir em palavras. Aí ele continua dizendo, mesmo tendo experimentado essa situação de êxtase, aí o texto diz, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim, e ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. É impressionante pensar que essas palavras foram escritas pelo mesmo homem que curou, usado por Deus, um coxo, como diz Atos capítulo 14. Um homem que Deus usou para ressuscitar Eutico, que caiu do alto de uma janela, quando estava participando de uma celebração. O mesmo homem que expulsou o demônio de uma jovem. Recordam-se, uma jovem que era explorada pelos seus senhores, em Atos 16. O mesmo homem que foi picado por uma víbora, por uma serpente, eu não sei se você se recorda, e ele não teve dano algum. A gente imagina que gente que consegue realizar tantos milagres e prodígios, é gente que não se incomoda com coisas tão pequenas. É gente que não carrega espinhos sobre o corpo, ou dentro do seu corpo. Mas o impressionante é que o apóstolo Paulo nos revela que qualquer um de nós, não importa a sua intimidade com Deus, e até eu diria que quanto maior for a sua intimidade com Deus, maior será a possibilidade de você experimentar profundas dores neste processo de caminhada e de construção de fé. Alguns remédios, eles costumam ser amargos. E eu me recordo muito de seu Alfredo aqui. Papai tinha um gosto privilegiado, ele gostava de coisa amarga. E eu não sei se você cresceu ouvindo isso, que de repente quando você experimenta alguma coisa, você diz assim, tem gosto de remédio. Que gosto de remédio é esse? Alguns remédios eu reconheço, eles são amargos. E quando o apóstolo Paulo nos mostra, no versículo 7, ele diz assim, e para que me não exaltasse demais, pela excelência das revelações, aí novamente ele diz, a fim de que eu não me exaltasse demais. Se eu lhe perguntar qual é o remédio para a vaidade, qual é, segundo esse texto, o remédio para a autoexaltação, para a soberba, para o orgulho, a minha resposta seria uma só, espinho. Espinho na carne. Parece-me que Deus está mostrando em duas situações específicas, que algumas vezes o remédio pode parecer amargo, mas ele é necessário. Parece-me que os espinhos, eles servem como que para estabelecer um limite àquela que é a minha vaidade. De estabelecer um equilíbrio entre a excelência das revelações e ao mesmo tempo a minha humanidade e a minha fragilidade. É por isso que eu vim hoje aqui com uma missão. Dizer que aquilo que lhe aconteceu foi para o seu bem. Foi tão doloroso, pastor, mas foi para o seu bem. Foi tão custoso, eu me sentia como que açoitado, me sentia como que espancado, esbofeteado, era um mensageiro de Satanás. E se eu lhe disser que foi para o seu bem? O apóstolo Paulo parece caminhar nessa direção. E não somente isso, meus irmãos. O que eu entendo é que aos olhos de Deus, o meu orgulho é muito pior que o meu sofrimento. Entre escolher o sofrimento e o orgulho, entre o risco de me tornar soberbo, orgulhoso, vaidoso, e de um outro lado, a experiência do sofrimento, pelo que leio no texto sagrado, ele diz, olha, me foi dado. Eu não busquei, me foi dado um mensageiro de Satanás, um espinho.
É por isso que às vezes eu fico impressionado com gente que imagina que santidade é sinônimo de conforto, é sinônimo de estabilidade, é sinônimo de prosperidade. Gente, não é assim. Como eu gostaria que fosse. Eu aprendi alguns anos atrás que essa é uma das diferenças cruciais entre a teologia do lado de baixo, sabe, da linha do Equador, e o lado de cima da linha do Equador. Eu estava numa reunião em Moscou e eu tive a oportunidade de falar a alguns líderes ali. E eu vi como a declaração que eu fiz chocou algumas daquelas pessoas, porque eu afirmava claramente que via um propósito de Deus em meio ao sofrimento. E isso é muito característico da teologia da América Latina, de perceber no sofrimento o agir de Deus, de defender o princípio de que Deus se move em todas as direções. E naquela reunião eu percebi que eu trouxe também um grande incômodo. E alguém começou a falar em russo, e como eu não sei falar absolutamente nada em russo, eu não entendi foi coisa alguma. Mas depois eu, conversando com quem estava me acompanhando, ele disse, você não sabe o que causou. E aí começou a falar do debate que se seguiu depois daquela declaração. Mas, do lado de cá do Equador, a gente tem aprendido a glorificar a Deus apesar das dificuldades, sabe, irmãos? A gente tem aprendido que, às vezes, por trás das lágrimas, há um crescimento de valor espiritual que eu não consigo nem mensurar. Eu sei que ninguém escolhe a escola da dor, sabe, o curso da provação, mas é exatamente no percurso da provação, no processo da dificuldade, que intimidade com Deus, vida de oração, dependência do Espírito Santo do Senhor, leitura da palavra, desejo de servir, mais alcança o povo do Senhor. Eu volto a dizer, eu não gostaria que fosse assim, mas como pastor reconheço que essa é uma das coisas mais difíceis, é entender que aconteceu, mas foi para o meu bem, acabou. A relação acabou, e eu preciso acreditar que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Eu preciso ter tamanha percepção. Deus sabe muito bem, sabe, irmãos, a dose certa do sofrimento que eu necessito e que eu consigo suportar. Alguém já disse que Deus, Ele dobra, mas não quebra, sabe, irmãos? Ele sabe exatamente o limite da minha resistência. Mesmo quando eu penso que está sendo duro demais, que está sendo difícil demais, Deus tem o controle. E Ele sabe dos meus limites. Ele sabe até onde eu consigo suportar. Aliás, o termo espinho, que há pouco eu disse, escolopes, ele pode significar ponta de um anzol, fiapo de madeira, estaca afiada para a tortura. Ele é símbolo disso no texto sagrado. E quando o apóstolo fala do seu espinho na carne, ele está mostrando claramente que homens e mulheres de Deus podem experimentar situações assim. É por isso que eu vim hoje aqui, para lhe dizer que foi para o seu bem. Ou que Deus vai transformar aquela situação difícil, custosa, aquela maldição que foi lançada sobre a sua vida em bênção. Ele tem este poder, sabe, irmãos? De transformar dores em testemunhos, transformar perdas em ministério de consolação na vida daqueles que estão à minha volta. Nenhuma das minhas lágrimas será desperdiçada pelo meu Senhor. Os irmãos não imaginam tudo que nós passamos no ano que findou, como tem aberto portas, meu Deus do céu, eu fico impressionado, sabe, irmãos? Eu fico impressionado. Como Deus transforma os piores e mais difíceis momentos de nossa história em glorificação do nome dEle. Eu fico impressionado porque eu conheci gente, inclusive nesses dias que estava lá em Foz do Iguaçu, gente que nunca esteve ao meu lado, ao lado da Cláudia, ao lado de Davi, e falavam o quanto tinham sido alcançados, à medida em que a gente transformava cada situação em testemunho. Eu não imaginava, irmãos, eu confesso, eu não imaginava. É por isso que nós precisamos transformar o espinho em motivo para as nossas orações. E eu volto a insistir, o texto sagrado fala sobre isso. Diz que o apóstolo Paulo tomou uma decisão, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim.
E então Deus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E querem saber quem foi que escreveu isso? Eu fico impressionado, porque Deus usou o mesmo homem para nos ensinar o orai sem cessar. Foi o mesmo homem que nos ensinou que a graça de Deus também é bastante. A grande questão é como identificar o momento de dizer basta. A graça de Deus sobre a minha vida é suficiente. E eu quero hoje te desafiar sobre isso. Eu quero falar sobre determinadas coisas que você tem clamado ao Senhor, e tem pedido libertação, e tem dito: Senhor, arranca isso de mim, eu não consigo conviver com isso. Eu vim aqui lhe dizer que em algumas situações, o que nós vamos precisar é aprender a conviver, muitas vezes com perguntas para as quais a gente não tem resposta. Aprender a conviver com a dor, aprender a conviver com o luto, aprender a conviver com situações extremamente desagradáveis. E eu tenho percebido que, à luz desse texto sagrado, há 3 verdades sobre Deus. E a primeira delas é que Ele é tudo quanto eu preciso, irmãos. Tudo quanto eu necessito. É por isso que o texto diz: a minha graça te basta. Eu não preciso de mais nada a não ser da graça do Senhor sobre a minha vida. Além disso, observe, eu leio essa história e o que eu percebo é que também fala de Deus, dizendo que Ele é a minha força. Quando diz o texto sagrado: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você nunca precisou ser forte. Aliás, alguns de nós até erramos quando olhamos para alguém que está passando por uma enorme dor e dizemos: olha, você precisa ser forte. Você precisa ser forte. Só que o texto está dizendo que é quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Às vezes a única coisa que a gente precisa é alguém chegar perto e dizer assim: olha, você não precisa querer parecer tão forte como você está tentando. Talvez a única coisa que a gente precisa é alguém chegar perto da gente e dizer assim: pode chorar. Talvez a única coisa que a gente precisa é alguém olhar para a gente e dizer assim: olha, Deus vai fazer de você espaço para a manifestação do seu poder. Porque essa palavra poder ali é dinamis. É a mesma palavra para dinamite. O que o texto está dizendo é que Deus trabalha com gente fraca, que é na fragilidade que Deus revela o seu poder e graça. E aqui há uma expressão linda no texto sagrado: repousa. Sabe, o poder de Deus repousa sobre mim, a graça de Deus repousa sobre mim, a misericórdia de Deus repousa sobre mim. Às vezes a gente pensa que precisa ser mais para que Deus possa fazer ainda mais. Eu tenho aprendido que a matéria preferida de Deus é a minha fragilidade e a sua fragilidade. Aliás, é esse Deus que trabalha com esse princípio transformador. Quando eu estou fraco, aí é que sou forte. E eu não sei se você já prestou atenção aos verbos que aqui aparecem. Qual é o verbo que fala sobre fraqueza? É o verbo estar. Qual é o verbo que fala sobre força? É o verbo ser. É como se você e eu precisássemos entender: o povo de Deus é um povo forte, mas pode estar passando por situações de fraqueza. É como se ele dissesse: olha, eu sou forte, em Deus eu sou forte, ainda que eu esteja agora me sentindo fraco e desamparado. Há uma grande diferença, irmãos, entre estar fraco e ser forte. Porque o contrário também é verdadeiro. Eu tenho encontrado pessoas que são extremamente fracas, mas que por alguma circunstância, às vezes se apresentam fortes. Estão fortes, mas são fracas. Mas o povo de Deus é um povo forte, ainda que esteja sendo marcado pelas situações das mais difíceis. É por isso que eu volto a dizer que existe sim uma condição para o repousar do poder de Deus sobre nós. E querem que eu lhes diga? Versículo de número 9, na sua segunda parte, diz assim: de boa vontade, antes, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Deus. Você já se gloriou sobre as suas fraquezas? Você consegue entender o que é que o texto está nos desafiando?
a glorificar a Deus mesmo em meio às nossas fraquezas, que é exatamente quando eu começo a glorificar o Senhor, que o poder de Deus então repousa sobre a minha vida. E eu volto, irmãos, ao texto e percebo que não é sempre que nós conseguimos compreender a razão, ou o porquê, ou o propósito, ou o para quê do nosso sofrimento. Mas nesse texto, o apóstolo Paulo, ele consegue dizer isso. O apóstolo Paulo, ele diz, olha, eu sei porque isto aconteceu comigo. Eu sei que eu estou passando, estou convivendo com esse espinho, para que eu não, a causa é esta, para que eu não me exalte diante do Senhor, para que eu não me torne vaidoso, orgulhoso, prepotente diante. Eu sei qual é a causa, eu identifiquei. É tão difícil isso, irmãos, identificarmos o porquê do espinho. E o que me impressiona é que, além de identificar a causa, o apóstolo Paulo consegue enxergar naquilo também um propósito. E ele diz, olha, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha fraqueza. Eu confesso, não é fácil, irmãos. E algumas vezes nós precisamos passar por tudo isso sem estas respostas, mas com uma convicção. Qual é a convicção, irmãos? Foi para o meu bem. Eu creio que Deus está agindo para o meu bem. Se eu não recebi ainda, pastor, se Deus está me fazendo esperar, Ele não está se deleitando na minha angústia e na minha ansiedade. Deus sabe o quão ansioso eu sou. Provavelmente, o que Deus quer é que você amadureça para poder receber aquela bênção que você tanto busca, mas que ainda é um menino, é uma menina na fé e não consegue administrar. Se Deus lhe der agora, será prejuízo para você. Talvez Deus tenha lhe dito não, e sabem, é porque Deus enxerga lá adiante. E sabe que se você tivesse isso nas mãos, aquilo ia lhe trazer um prejuízo enorme. Quem sabe até ia destruir a sua fé. Então Deus, ele se antecipa e diz, não, minha filha. E quando Deus nos diz não, a gente precisa acreditar, crer, simplesmente crer, que Ele está fazendo isso porque quer o melhor para mim e para você. Mas a experiência do apóstolo Paulo, ela me remete a inúmeras perguntas. E normalmente quando alguém trata deste texto, faz questão de sugerir esta ou aquela identificação. Tentam identificar qual foi o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas sinceramente, eu gosto tanto do fato da Bíblia não ter tornado claro. Querem saber por quê? Porque eu posso pensar em alguma questão de natureza emocional, posso pensar em alguma questão de natureza espiritual, posso pensar em alguma enfermidade física, posso pensar, como alguns até querem, que o tal do mensageiro de Satanás seja alguém de carne e osso, que vivia perseguindo o apóstolo Paulo. E assim eu consigo me identificar com o texto. E imaginar que aquilo que causa hoje o meu sofrimento, a semelhança do apóstolo Paulo, é um espinho que tem propósito ainda que eu não enxergue. É um espinho que tem razão, tem uma razão, ainda que eu não consiga identificar. Mas com uma certeza, apenas com uma certeza, de que foi para o meu bem, ou de que é para o meu bem. E aqui eu me impressiono, porque o apóstolo Paulo nos ensina que é possível encontrar prazer em meio do sofrimento. Eu não sei se você já passou por algo assim, às vezes até a gente se sente desconfortável em esboçar felicidade quando se está mergulhado numa situação de dor. A gente tem medo que as pessoas nem consigam compreender. Isso não é masoquismo não, viu gente? Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim no versículo de número 10, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele não está dizendo que sente prazer quando é libertado da perseguição, ou protegido da perseguição, quando ele é suprido em suas necessidades, quando ele é fortalecido nas suas fraquezas, quando as injúrias são reveladas como mentiras. Ele está dizendo que mesmo quando mergulhado em tudo isso, ele aprendeu a encontrar prazer. E aí eu fico me perguntando, onde é que pode estar esse prazer? Como alguém pode dizer, eu encontrei prazer quando fui injuriado? Eu encontrei prazer quando me senti fraco, quando passei necessidade, quando fui perseguido, quando me senti angustiado. A resposta para mim, irmãos,
em tudo isso, parece escapar, sabe, desta rede de maldição e dor. É quando a gente passa por tudo isso. Aí o texto sagrado diz, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Posso lhe dizer, por amor de Cristo, irmãos, vale a pena qualquer coisa. Sejam situações confortáveis ou desconfortáveis. Se é pelo amor ao meu Senhor, é possível sim. E aí ele vai dizer assim, a razão de tudo isso é porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Porque eu não sei se você já foi perseguido, mas também não sei se em meio àquela perseguição você sentiu Deus ao seu lado como seu advogado, como alguém que calou a injúria que estava sendo lançada sobre sua vida, como alguém que simplesmente lhe defendeu. Porque eu ouvi isso recentemente, quando você se defende, sabe, você se defende, mas quando você se cala, Deus é quem lhe defende. E é impressionante, irmãos, o prazer que a gente encontra em Deus, mesmo quando está sendo injuriado, quando está sendo perseguido, quando está vivendo uma situação de angústia. Gente, eu não sei se você já viveu uma situação de angústia, provavelmente sim, mas você consegue se recordar naquele momento em que a sua angústia era tão grande, mas de repente a misericórdia de Deus parecia algo palpável? Você sentia uma espécie de abraço da graça de Deus sobre a sua vida. Gente, isso não tem preço. A gente consegue encontrar prazer na angústia, porque é uma bem-aventurança, irmãos. Bem-aventurado são todos aqueles que choram, porque eles serão consolados. Com isso eu não quero incentivá-lo a buscar a angústia, viu? Mas que você acredite que mesmo em situações como essa, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de ser filho de Deus, o prazer de ser cuidado por Deus, nunca vai se afastar de você. Encontre prazer na presença do Senhor. Encontre prazer na presença do seu Senhor. Quanto mais você depender de Deus, mais forte você vai se tornar. Maior dependência de Deus, maior força. Menor dependência de Deus, maior a fraqueza, irmãos. Eu vim com uma missão hoje à noite para cá. E quero desafiar por fim você a perceber de que a ausência de espinhos não é sinônimo de felicidade. Sua felicidade está na graça de Deus. E somente na graça de Deus. Eu não posso, irmãos, imaginar nem por um instante que a vida não tenha seu lado doloroso, que uma relação não tenha o seu lado de dificuldades, de inquietações. Eu não posso, irmãos, imaginar que a minha vida ou a sua vida seja saudável o tempo todo e todo o tempo. Mas uma coisa eu sei, Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e o será para sempre e para sempre. Se você veio a este lugar e os espinhos estavam ou estão lhe incomodando profundamente, se isso tem sido motivo de lágrimas, isso tem sido motivo de perguntas, de questionamento, eu quero dizer que gente de Deus também pode passar por isso. Gente como o apóstolo Paulo, um santo homem de Deus, pode também passar por situações assim. Mas uma coisa nós aprendemos aqui, que Deus vai transformar todas as coisas para o nosso bem. E o poder dele estará sobre a sua vida e sobre a minha vida. Eu quero desafiar você a um momento de oração. Talvez Deus tenha lhe dito, minha filha, minha graça te basta. E aquela mudança que você tanto espera, talvez no seu relacionamento, no comportamento de alguém, e passam os dias, passam-se os meses e anos e nada acontece. E Deus está lhe dizendo hoje à noite, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Talvez seja uma situação de saúde, que você já não
já não consegue mais aceitar a medicação, o tratamento é um tratamento difícil. E você tem pedido a Deus: Senhor, interrompe esse processo de dor. Eu não quero mais passar por essas coisas. Eu quero lhe dizer, Deus às vezes nos escuta e como resposta Ele diz assim: a minha graça te basta. Talvez seja um quadro de ansiedade crônico. Quanto mais você se esforça para se libertar disso, mais você se vê mergulhado nessa situação e acaba ficando ainda mais ansioso, mais ansiosa. Deixa eu lhe dizer, está escrito: a minha graça te basta. Ore ao Senhor nesse instante. Experimente mais e mais ainda dessa graça de Deus.